Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre plano pós-parto. Eu já tenho vários vídeos aqui ensinando a fazer um plano de parto. E se você quer saber mais sobre isso, baixa meu e-book aqui, Como Planejar um Parto Domiciliar Planejado. Você vai receber conteúdos gratuitos sobre isso. E eu também tô aqui toda semana falando sobre esse assunto, baseado em evidências científicas, das informações que eu trago aqui. E mesmo que você não queira um parto em casa, esses conteúdos podem te ajudar a planejar melhor o seu parto, seja hospitalar, casa de parto ou o próprio domiciliar mesmo. Um dos assuntos é o assunto de hoje, que é uma dica, na verdade, para quem tá ganhando nenê. A Carolina é minha bebê de 8 meses e antes de eu ganhá-la, eu fiz um planejamento, né? Então ela é minha segunda filha, minha segunda gestação. E eu confesso que na primeira gestação ninguém tinha me avisado sobre rede de apoio, eu não conhecia, né, nem esse termo sobre rede de apoio, eu não tive muita no meu pós-parto, no meu primeiro parto. A minha mãe, ela trabalha fora, não tive aquela rede de apoio familiar. O que aconteceu quando o Carlinhos nasceu foi que a minha sogra ficou comigo nos primeiros dias, então ela me ajudou, né, cuidou de mim, ajudou com a parte da casa, então eu não precisei me preocupar muito com a casa para eu ter os cuidados mais com o bebê. Então a minha dica é que se você, assim como eu, não tem uma rede de apoio familiar por conta da sua mãe trabalhar fora, ou até mesmo para você não querer sobrecarregar a sua mãe, ela tem outros afazeres, você contrate uma pessoa ou delegue funções para essas outras pessoas que você tem na sua casa. Então, por exemplo, a minha gestação era a segunda gestação, então eu já tinha uma criança pequena em casa e eu estava num contexto pandêmico de isolamento. A gente já estava quase 150 dias sem sair de casa por conta da pandemia e isso era uma situação que me preocupava muito, porque meu filho estava isolado, a irmãzinha dele ia nascer. Quem é que ia ficar com ele na hora do parto? Precisava dar uma atenção para ele. O parto foi domiciliar, então precisava dar uma atenção. Quem que ia, sei lá, vai que a Carolina fosse nascer no almoço. Quem é que vai dar o almoço para ele? Ele tinha 4 anos na época, então precisava de ajuda para se limpar no banheiro, escovar os dentes, trocar de roupa, comer alguma coisa, o carinho e a atenção enquanto estivesse parindo. Então eu fiz uma lista. E eu acho interessante você fazer também de tudo que eu fazia. Porque quando a gente faz uma lista, tudo que eu faço. Aí quando a gente põe na lista e fala, nossa, eu faço tudo isso. Porque no dia a dia, quando você tá no automático ali, você não se dá conta do tanto de trabalho, do tanto de sobrecarga mental que você tem. Principalmente se você for dona de casa. Se você for dona de casa e ainda tiver home office, você tem o seu trabalho em casa, trabalho de casa, seja autônoma ou um trabalho CLT trabalhando de casa, mais o trabalho doméstico. O trabalho doméstico, ele é incessante, ele não para. A cozinha não para, porque tem a refeição do almoço, café da manhã, lavar a louça, limpar o chão da cozinha, deixar o fogão limpo. Tem a arrumação diária. E se não tiver num contexto pandêmico? Além da rotina doméstica, tem os cuidados com a criança mais velha. Se eu não estiver isolada, que era o meu caso, eu estava isolada na época. Tem que levar a criança na escola. Então, faz uma lista de tudo que você faz, né? Eu lavo louça, eu preparo café da manhã, eu preparo o almoço, eu levo meu filho para escola, eu preciso ir à farmácia, toda segunda-feira eu vou ao mercado. E coloca ali que por 40 dias ou 2 meses, você não vai poder fazer isso. Porque você vai ter que ficar, não em repouso absoluto, não, porque parto, né, se for, principalmente por um parto natural, a operação mais rápida. Mas eu digo assim, você vai precisar disso para sua saúde mental. Você precisa delegar funções domésticas para uma pessoa, seja ela contratada, ou seja uma amiga ou família. Se você tiver o privilégio, que foi o meu caso, se tiver essa opção, se você tiver essa condição de contratar alguém, melhor. Porque aí, quando você contrata alguém, a questão é mais profissional. Então, você consegue delegar a função de uma maneira mais leve do que você pedir para sua mãe, para sua cunhada, para sua tia, que muitas vezes podem estar te dando conselhos num momento delicado. Mas se você tiver uma relação muito saudável com os seus familiares que querem te ajudar no pós-parto, se você puder se abrir com elas sem ser julgada, puder ter o seu livre maternar tranquilamente, ótimo. Mas não é todo mundo que tem essa rede de apoio super saudável
que não se intromete nos cuidados ou até mesmo não te julga ali. No meu caso, eu não tive, que minha mãe trabalha fora, ela não estava isolada, porque ela tinha que ir trabalhar no meio da pandemia. Então, não tinha como recebê-la aqui. A Carolina nasceu e a gente não recebeu visita nenhuma. A gente não recebeu visita nenhuma há 8 meses. Acho que uma pessoa só veio aqui em casa em 8 meses, que foi minha prima pra buscar a cadeirinha do Carlinhos que a gente emprestou pra nenê dela. Mas a gente não recebeu visita pra nenê. Então, num contexto pandêmico, a gente precisa pensar também nessa parte. Quem é que vai fazer o almoço, preparar o café da manhã, limpar a casa, para que a gente possa cuidar do bebê? Porque cuidar do bebê é assim, surreal. É mais incessante ainda que o trabalho doméstico. Por quê? Você vai amamentar, então você precisa estar descansada, hidratada e disposta, tanto física quanto emocionalmente. Então precisa delegar esse contexto de trabalho doméstico para alguém. Depois que você fez a sua listinha lá de todas as coisas domésticas que precisam ser feitas, escolheu alguém, né? Se você não tiver opção de contratar, veja alguém muito tranquilo, que queira te ajudar, que possa estar disponível para você durante o dia para fazer as coisas de casa. Aí você vai para a questão do filho mais velho ou mais filhos, se essa não for a sua primeira gestação. Tem que levar para escola? Tem que levar para o futebol, então faz essa listinha. Porque a gente sabe, né, que muitos pais ainda têm só 5 dias de licença paternidade, então a gente não tem como contar muito com eles ainda, nesse contexto patriarcal no Brasil, né, onde o homem não tem direito de licença paternidade. Não foi o meu caso, porque o Fábio ficou 2 meses em casa depois que a Carolina nasceu. Então, deleguei a função dele cuidar do Carlinhos, contratei uma pessoa para cuidar da casa, né, almoço, café da manhã e tal, e o Fábio me apoiar nas questões emocionais com relação à amamentação. Então ele me dava suporte, forças para amamentar a Carolina e também me ajudava com as trocas de fraldas e cuidados ali, tipo banho, coisas que ele poderia fazer, que ele não poderia, no caso, só amamentar. Só que no início, na nossa lua de leite, que eu vou falar mais sobre isso futuramente, a gente fica grudada no bebê, porque a gente precisa amamentar. Essa fusão mãe-bebê, ela demanda muito do físico e do emocional da mãe. Então precisa fazer essa lista de afazeres domésticos para contratar alguém ou para convidar alguém para te ajudar, e precisa fazer a lista da criança maior que esteja em casa e estar bem realista de que o bebê que vai nascer, ele vai dar trabalho, é uma responsabilidade muito grande. A gente sabe todas as partes boas de ter um bebê, só que a gente precisa também ser realista e entender que esse bebê, ele vai aumentar a demanda do trabalho doméstico, porque é troca de fralda e banho várias vezes ao dia, dependendo do que acontecer ali com o bebê, regurgitação, vômito, às vezes muitos cocôs ali, tem cocô que às vezes vaza até o pescoço do bebê, enfim. Ida ao pediatra, procurar ver farmácias que entregam em casa, supermercado que entrega em casa. Se você for dar vacina particular, vacina que vai até a sua casa. Então procurar fazer uma listinha, quais são os serviços que eu vou precisar? Farmácia, vacina nos próximos meses. Se eu não for dar na rede pública, tem alguma vacinação que pode ser feita em casa? Uma empresa que faça isso? E aí fazendo essa listinha. Depois que você tiver a listinha, tanto do trabalho doméstico quanto das outras crianças, das demandas com o bebê, você distribui para sua rede de apoio. A rede de apoio aqui em casa foi a nossa colaboradora, né, que trabalha aqui em casa em formato CLT, então ela cuida da casa desde um pouquinho antes da Carolina nascer. No momento ela está afastada pelo INSS, mas na época ela nos auxiliou, ela fez toda essa parte de rede de apoio. O Fábio ficou para dar suporte pro Carlinhos, porque eu não tinha condições, né? Porque ele, nos primeiros 15 dias, muito cansada, amamentação e tal, eu tentava dar atenção pro Carlinhos, mas não é a mesma coisa como antes, a gente precisa falar a verdade, né? Então depois, quando o bebê for crescendo, você consegue dar um pouco mais de atenção pro mais velho, mas logo ali que o bebê nasce, você fica muito nos afazeres com o bebê. Então, para você conseguir estar hidratada, bem alimentada, descansada e emocionalmente bem, você vai precisar delegar funções domésticas. Aceite isso, aceite e peça ajuda. Peça ajuda, não é sua obrigação quando o bebê nascer dar conta de tudo e tá tudo bem. Você não precisa ser bancar Mulher Maravilha, guerreira aí, não. Você vai ter que delegar função. Já, né, delegue a função do filho mais velho pro pai e fale pro pai também, ó, você também vai trocar fralda, você também vai dar banho, você também vai limpar o umbiguinho. A única coisa que você não vai fazer é amamentar. Mas pode pôr o bebê pra rotar, pode fazer o bebê dormir, pode ninar o bebê, segurar ele para tomar banho, né? E tem que ter alguém também para pensar nas suas refeições. Aqui em casa, a nossa colaboradora ficou responsável por isso. Ela fazia toda a parte doméstica e tal, fazer a comida, e eu pedia para ela me lembrar de eu comer, porque a rotina é tão louca depois que o bebê nasce, que a gente esquece de comer,
esquece de tomar água. Então ela vinha com a garrafinha de água, ela falava, ó, você precisa comer agora, ó, você almoçou já faz tempo, então você precisa comer uma fruta. Então oriente essa pessoa para que ela lembre você de comer e de tomar água. Não precisa se preocupar se você não der conta de tudo, porque não é fácil mesmo dar conta de tudo. Eu lembro que com o Carlinhos eu passei vários perrengues depois que a minha sogra foi embora, porque eu achava que eu deveria dar conta de tudo, então eu me sobrecarreguei. Eu gravava vídeo aqui pro canal, cuidava de toda a casa, refeição, lanchinho, tudo pra todo, né, pra mim e pro Fábio, e ainda ficava com o nenê. E na época o Fábio teve só 5 dias de licença paternidade. Então foi um contexto bem diferente, eu sofri muito naquele pós-parto, tanto que meu baby blues foi muito forte, fiquei bem mal assim. E nesse eu já não tive tanto baby blues, meu baby blues não foi tão acirrado assim, porque eu me preparei, eu deleguei funções, eu aceitei ajuda, falei, não vou dar conta de tudo, não sou Mulher Maravilha. Eu vou me hidratar, eu vou comer, eu vou descansar, eu vou cuidar do bebê, a casa fica por conta de tal pessoa e você vai me ajudar com o Carlinhos e com a Carolina para que eu não me sobrecarregue. Aceite ajuda, planeje o seu pós-parto e escreva aqui nos comentários a sua dúvida de como fazer um planejamento pós-parto de uma forma mais clara, porque é muito trabalho e ele deve ser dividido. Não faça como eu fiz no meu primeiro pós-parto, achando que só eu deveria fazer as coisas da minha casa, minha comida, cuidar do bebê, fazer tudo sozinha. Na época eu não tinha opção, porque a minha mãe também não tinha como parar de trabalhar pra ficar lá comigo. Minha sogra tinha que voltar pra casa dela em São Paulo. Fiquei sozinha. Dei conta de tudo? Dei. Deu tudo certo? Deu. Mas não precisava ter sido tão cansativo e tão sofrido. Poderia ter sido mais leve, como foi da Carolina, que graças a essa rede de apoio que eu montei, né, mesmo num contexto de isolamento, consegui ter uma pessoa aqui em casa durante o dia, né, que a pessoa trabalhava só durante o dia, mas já aliviava muito pra eu poder descansar e cuidar da Carolina enquanto o trabalho doméstico ia acontecendo. Então pense nisso, essa é a minha dica para você que está ganhando bebê. Escreva toda a sua listinha de trabalho doméstico, suas funções em casa, com a cozinha, com as crianças e delegue, peça ajuda, se programe. Escreva aqui nos comentários sua dúvida sobre isso. Eu agradeço pela sua companhia, espero que você tenha gostado dessa dica. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!